Bem, meus queridos, nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Criação versus evolução. Afinal de contas, quem é que está com a razão? Nós vamos fazer uma abordagem científica e teológica. Também quero deixar bem claro que eu não vou abordar todos os postulados evolucionistas e criacionistas. Teria que ter outras palestras para fazer uma abordagem total. Mas eu escolhi algumas coisas interessantes e importantes e as principais e fundamentais no que tange a evolução e criação, para que a gente possa chegar a uma conclusão sobre quem é de fato que está com a razão. Será que os postulados criacionistas, isso é, daqueles que creem na criação de todas as coisas, será que os postulados criacionistas, eles estão de acordo com as afirmações da ciência? Será que os postulados evolucionistas estão de acordo ou são contrários às evidências e às verdades da ciência? É isso que nós vamos tratar. E para começar, a gente precisa definir o que é ciência e quais os seus métodos, não é? Evidente que não há uma definição única sobre o que é ciência. Até entre os cientistas existem controvérsias. Então, você não tem uma definição única do que é ciência, mas você tem uma definição que é aceita pela maioria, mesmo não sendo totalmente completa, ela abrange, não é? Ela tem uma abrangência de aceitação nos campos científicos. Então, uma das definições que a gente pode dar do que é ciência é a seguinte: ciência é um ramo de estudo ligado a um corpo de verdades apresentadas com fatos classificados sistematicamente, mais ou menos ligados e apresentados sobre leis gerais e que inclui métodos que possibilitem a descobertas de novas verdades dentro do mesmo domínio. Essa é uma definição do que seja ciência. Quais são os métodos que a ciência utiliza? A ciência utiliza a observação, a experimentação, a formulação de hipóteses. A ciência utiliza previsibilidade e controle. Uma coisa importantíssima e fundamental quando a gente trata acerca de ciência é que a observação e a experimentação são os pontos chaves do método científico. É o paradigma da ciência, isto é, o modelo e o padrão da ciência está na observação e na experimentação. Sem observação ou experimentação, não pode haver ciência. Bem, vamos analisar o que diz aqueles que creem na criação, os criacionistas. Que existe um Deus que criou todas as coisas, houve um ato de criação e um tempo de criação. Um agente externo e anterior ao universo criou todas as coisas completas e acabadas. Esse agente externo é Deus. Mas escute,
Como é que nós sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus? Pela revelação da sua palavra. Mas a revelação não é método científico. Portanto, a criação não pode ser considerada ciência. Vamos para a evolução. O que diz em síntese os evolucionistas? Os evolucionistas dizem que a matéria é sempre eterna e dela se origina todas as coisas, até as vidas mais complexas. Que o presente universo é resultado do Big Bang, uma explosão que ocorreu há bilhões e bilhões de anos e que gerou tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje. Que o processo da evolução é tão lento que não pode ser observado. Primeiro, o que não pode ser observado e experimentado não é ciência. Como é que se chega à conclusão, segundo os evolucionistas, de que há bilhões e bilhões de anos houve uma explosão que criou tudo isso, se não tinha ninguém lá para ver? Pela revelação da imaginação dos cientistas. Portanto, revelação não é, como já falei, método científico. Portanto, a evolução também não pode ser considerada ciência. E aí, pastor? Fiquei enrolado. A criação, o senhor diz que não pode ser considerado ciência, porque nós só sabemos que Deus fez as coisas pela revelação da palavra. E a revelação não é método científico. A evolução não pode ser considerada ciência, primeiro porque não há observação de processos evolutivos, e também o Big Bang aconteceu há bilhões de anos e ninguém estava lá para registrar, e isso é uma revelação da mente engenhosa, não é? E dos cientistas. Também é uma revelação que não pode ser provada, então também não é ciência. Como é que a gente vai saber quem é que está com a razão e quem é que está com a verdade? Existe a possibilidade de saber? Sim. Como é que nós podemos saber se os criacionistas ou os evolucionistas estão com a verdade? Pelas evidências da natureza. As evidências da natureza, que são observadas e experimentadas, podem nos dizer se a criação ou a evolução está com a verdade pelos postulados, pelos modelos que ambas apresentam. Nós vamos submeter postulados evolucionistas e criacionistas a evidências ou às evidências da natureza, e quando submetemos esses postulados às evidências da natureza, nós podemos chegar à conclusão de quem é que está com a razão ou de quem é que tem e detém a verdade. Eu vou escolher as 4 principais e mais bem provadas leis que existem no mundo. São as leis mais verdadeiras e universais da ciência. Elas têm primazia sobre todas as leis científicas. Eu escolhi as 4 principais e mais bem provadas leis científicas. Vou submeter afirmações criacionistas e afirmações evolucionistas a estas 4 leis, para ver quem é que está com a verdade ou quem é que está com a ilusão e com a mentira.
A primeira lei que eu quero apresentar é o seguinte: há 300 anos atrás, as pessoas pensavam que pedras em noite de tempestade se transformavam em sapos. Celeiros de milho, também em noite de tempestade, se transformavam em ratos. Carne apodrecida se transformava em vermes. Até que gênios como Pasteur e Head descobriram a lei da biogênese, comprovada como uma das principais leis da ciência. A lei da biogênese diz que vida somente provém de vida e que um organismo vivo provém de outro semelhante. Isso é uma lei das mais bem provadas da ciência, a lei da biogênese. Vamos submeter o postulado criacionista e evolucionista a essa lei. Vamos lá. Os evolucionistas: a matéria inanimada, inorgânica, produz vida e até forma ou formas complexas. Enquanto houver lei de biogênese, não pode. O inorgânico não pode produzir o orgânico. A matéria inanimada não pode produzir vida. É a primeira bomba em cima deles. Porque se a matéria inorgânica é a mãe de todas as coisas, a lei da biogênese diz que o inanimado não pode produzir o animado. O que não tem vida não pode produzir o que tem vida. Só organismo vivo produz vida. Então, já estamos com 1-0 logo de saída. Mas vamos submeter o postulado criacionista dentro da lei da biogênese. Um Deus vivo criou seres vivos. Correto. Sem nenhum problema, sem nenhuma contradição. Um Deus vivo cria seres vivos semelhantes. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um ser vivo cria seres vivos semelhantes. O postulado criacionista está em gênero, número e grau de acordo com a lei da biogênese. 1-0 para nós. Agora eu vou escolher mais duas leis. E essas duas leis que eu vou falar aqui, elas governam todos os processos naturais. A primeira lei da termodinâmica, que é chamada a lei da conservação da energia, diz que a energia não pode ser criada nem destruída e que a quantidade total de energia no universo é sempre a mesma, que a energia pode tomar várias formas, inclusive a massa, e que você pode transformar de uma forma para outra. Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Vamos submeter o postulado evolucionista à lei da termodinâmica. Diz que a energia ainda está em expansão, em evolução. Enquanto tiver a primeira lei da termodinâmica em vigência, não pode, em hipótese alguma, haver de jeito nenhum evolução, porque a quantidade total de energia é sempre a mesma. Não está havendo produção de energia, nem evolução de energia. Portanto, o postulado evolucionista é diametralmente oposto ao que diz a primeira lei da termodinâmica. Agora vamos submeter o postulado criacionista dentro da primeira lei da termodinâmica. Deus fez todas as coisas completas e acabadas. Perfeito. A quantidade de energia é sempre a mesma. Deus fez todas
todas as coisas completas e acabadas. Não há nenhuma discrepância entre a afirmação criacionista e a primeira lei da termodinâmica. A terceira, que é a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte: o universo caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Toda a desordem que pode haver em um sistema altamente complexo tende a fazer com que esse sistema caminhe de maneira decrescente. Toda a natureza está em descendência. O que é que os evolucionistas dizem? Que o universo caminha de níveis desorganizados para níveis cada vez mais organizados. É totalmente contrário à segunda lei da termodinâmica. A lei diz que o universo caminha de níveis organizados para níveis desorganizados. É descendente, não ascendente. A evolução diz ao contrário, que o universo caminha de níveis desorganizados para mais organizados. Enquanto houver a segunda lei da termodinâmica, não pode haver evolução. E o que tem a ver a segunda lei da termodinâmica com o postulado criacionista? Deus fez todas as coisas completas, acabadas e perfeitas. Quando o pecado entrou no mundo, desarrumou o sistema. Perfeito. Perfeitíssimo. Por isso que o universo caminha de níveis organizados para mais desorganizados. Porque Deus fez tudo completo e perfeito. Quando o pecado entrou no mundo, desorganizou o sistema. Está perfeitamente de acordo com os criacionistas, a segunda lei da termodinâmica. E a quarta lei, e essa lei, ela é aceita em todos os campos da ciência. É a lei da causa e do efeito. Sabe o que diz essa lei? Que nenhum efeito é quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. O efeito não pode ser maior do que a causa. Nenhum efeito pode ser maior do que a causa. Essa é uma lei aceita em todos os campos da ciência. O efeito sempre tem que ser menor do que a causa. Vamos ver o que a evolução diz. Matéria inanimada, causa. Vidas mais complexas, como eu e você, efeito. Não pode. Matéria inanimada, menos complexas do que a vida que eu e você, que nós temos, do ser humano. Impossível. O efeito não pode ser maior do que a causa. O postulado evolucionista bate de frente com a lei da causa e efeito. O efeito não pode ser melhor e superior à causa. Agora vamos submeter ao postulado criacionista. Deus, grande, tremendo, onipotente, onisciente, eterno, cria o homem, um ser com suas limitações. Deus causa maior do que o homem, efeito. Está perfeito. Está perfeito. Deus a causa maior do que o homem, efeito. O postulado criacionista está de acordo com a quarta lei que eu acabo de dizer, a lei da causa e efeito. É de goleada, meu irmão. Não deram para fazer nenhum golzinho. O que eu acho interessante são algumas considerações nessa quarta lei que diz assim: a causa primeira do espaço infinito, vê se dá para você colocar a matéria ou Deus. Escuta isso. Vê se dá para você colocar a matéria ou Deus. A causa primeira do espaço infinito tem que ser infinita. A causa primeira do tempo infinito tem que ser eterna. A causa
causa primeira da energia ilimitada tem que ser onipotente. A causa primeira das inter-relações universais tem que ser onipresente. A causa primeira das complexidades infinitas tem que ser onisciente. A causa primeira dos valores morais tem que ser moral. A causa primeira dos valores espirituais tem que ser espiritual. A causa primeira do amor humano tem que ser amorosa. E a causa primeira da vida tem que ser viva. Isso está para a matéria ou para um Deus grande, tremendo e poderoso? Você quer ver outras duas considerações do que dizem os evolucionistas e os criacionistas? Olha o que é que dizem os criacionistas. Cada um segundo a sua espécie. Gato só pode dar gato, cachorro só pode dar cachorro. Se você tentar cruzar espécies diferentes, o ser que nascer, o produto que nascer do cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Isso é uma afirmativa científica. Cada um segundo a sua espécie. O que é que dizem os evolucionistas? De que a partir da matéria inorgânica, sabe, por uma questão de escolha natural, obra do acaso, através de mutações, seleção natural, através de transmutação de espécies, se chegaram às formas de vidas mais complexas. E Darwin, o pai da evolução, em seu livro A Origem das Espécies, ele declara que os registros fósseis vão poder dizer que realmente houve uma evolução de espécies e que o homem e o macaco são originários de um mesmo ser, de um mesmo ancestral. O que são os fósseis? Os fósseis são plantas e animais soterrados e depois de muitos e muitos e muitos anos são sedimentados e transformados em rocha. A primeira bomba do registro fóssil na teoria da evolução é a seguinte: se houvesse evolução, escute bem, se houvesse evolução, o registro fóssil teria que ser assim: formas de vidas menos complexas, mais antigas do que formas de vida mais complexas. Você está entendendo? Houve evolução? Evolução fala de crescimento, de desenvolvimento. Significa que o que é menos desenvolvido tem que ser mais antigo do que é mais desenvolvido. Entenderam? Entendeu, irmão? Perfeito? Formas de vida menos complexas têm que ser mais antigas do que forma de vida mais complexa. Só que o registro fóssil mostra formas de vida mais complexas, mais antigas do que formas de vida menos complexas. Está errado. Se houvesse evolução, não podia o registro fóssil apresentar isso. Teria que apresentar numa escala ascendente, do menos complexo para o mais complexo. Mas o registro fóssil não apresenta isso não. Apresenta o mais complexo primeiro do que menos complexo. Essa é a primeira fumada em cima deles. A primeira bomba do registro fóssil. Uma outra colocação acerca do registro fóssil é que vidas complexas aparecem de maneira abrupta, total, dentro do registro fóssil. Não podia aparecer. Teria que aparecer alguma coisa menos complexa, perto da complexa, para ela vir depois. Mas ela aparece. E outra coisa que é interessante, se há evolução, tem que haver as formas transicionais, isto é, as espécies de transição. Não existe no registro fóssil. Não tem formas de transição entre
metazoários, entre protozoários e metazoários invertebrados. Não tem. Não tem formas de transição entre invertebrados e vertebrados. Não tem formas de transição entre peixes e anfíbios, anfíbios e répteis e mamíferos. Não existe espécie em transição entre essas categorias. As mesmas lacunas do registro fóssil são as mesmas lacunas encontradas na vida hoje. Você não tem hoje no mundo uma forma, uma espécie de transição entre peixes e anfíbios e répteis e mamíferos. Não existe. A mesma lacuna que existe na vida hoje é a mesma lacuna que está lá no registro fóssil. Cadê a evolução? E dos símios? Primata, homem macaco. Já viu as fotos? Aparece um cara assim primeiro, depois assim, depois assim e depois assim. Uma filhinha, já viu essas fotos na televisão ou em livro? Parece um cara com cara de macaco. Aí ele vai, né? Parece ele dobrado. Aí ele vai ficando em pé, até chegar no homem moderno. Os dois fósseis mais completos que foram achados, eu vou dizer aqui no português. O nome no português que fica mais fácil, até para mim. Não é nem para você. É chamado do homem de Neandertal. Estou certo, Vicente? Não é isso mesmo? É chamado homem de Neandertal. É o seguinte, foram achados fósseis, são os mais completos. Durante muito tempo se pensava que ele era o primeiro símio, o primeiro primata da escala evolutiva. Mais tarde se descobriu que ele era tão humano como qualquer um de nós, que a única diferença é que ele sofria de raquitismo. Só isso. Depois, ainda teve um detalhe. Mais tarde descobriram esqueleto humano, como eu e você, mais antigo do que esse. Aí acabou de chutar o balde. O outro fóssil encontrado é chamado homem de Cro-Magnon. Mais bem dotado e mais forte do que o homem moderno. Com uma capacidade cerebral maior do que o homem moderno. Cadê a evolução, meu filho? Onde é que ela está? Fósseis lá de trás de homens antigos com uma estrutura e uma estatura mais forte do que o homem de hoje. Como é que pode? O homem de hoje tem que ser mais forte do que o do passado se houvesse evolução. Agora, e não tem nada de símio, não tem nada de primata, não tem nada de homem macaco. Agora, depois disso aí, meu filho, os fragmentos encontrados deram lugar à fraude, armação e invenção. Aí, o primeiro deles, que eles dizem que é o primeiro da família dos humanos, é chamado de Ramapithecus, o nome do cabra. Esse é o primeiro da família humana. Esse ainda está assim, ó, lá na foto. O tal do Ramapithecus, certo? Como é que eles chegaram a essa conclusão? Foram achados fragmentos da mandíbula inferior e alguns dentes. Como é que com apenas fragmentos de mandíbula e alguns dentes pode-se desenhar um cabra todo daquele? Depois teve um outro achado arqueológico, de um outro fóssil, que é chamado homem de Piltdown. Esse cabra, durante mais de 2 gerações, foi considerado uma das 3 mais importantes provas da evolução. Durante mais de 40 anos, em livros científicos, aceito pela comunidade científica internacional, de que esse era uma das 3 importantes provas da evolução. Até que, em 1953, com técnicas mais avançadas, se descobriu que o tal do senhor homem de Piltdown colocaram ossos humanos e de macacos juntos e envelhecidos
quimicamente. Pegaram dentes da arcada inferior de chimpanzé e limaram para parecer com humanos. Uma tremenda de uma fraude. Depois, em 1912, surgiu lá o homem de Nebraska. Um dente, escuta essa, que essa dá até para rir. Um dente, o diretor do Instituto de História Natural dos Estados Unidos, lá o cientista Osborne, ele chegou à conclusão: aqui está, de fato, a ligação do homem com os macacos. Aqui está a prova de que nós somos descendentes de um mesmo ancestral. Nessa época, em Nebraska, nos Estados Unidos, havia um político chamado Bryan, que tinha interesse em colocar o ensino evolucionista na escola e deu amplo destaque na mídia e em revista. E teve uma revista científica que, a partir de um dente, conseguiu desenhar o pai, a mãe e os filhos. Nem Spielberg, nem esse cara tinha tanta imaginação como esses camaradas. Mais tarde, se descobriu que aquele dentezinho era de uma raça de porco extinta. Até hoje, ninguém desmentiu pelas revistas científicas e por toda a publicidade da época que isso era farsa e mentira. Quer ver outro? Homem de Pequim, visto por alguns, e só por alguns, porque nunca mais ninguém viu. Homem de Java, também dessas famílias de ancestrais, mas esse, antes que caísse na desgraça, o seu descobridor, que era um francês, tal de Dubois, um cientista, rapidinho entrou em cena e desmentiu, dizendo que aqui não era ancestral nenhum do homem. Esse ano a televisão mostrou a maior autoridade arqueológica e paleontológica do Japão. A maior autoridade foi pega enterrando peças em um terreno para dizer que tinha feito uma descoberta científica arqueológica. Isso saiu esse ano. Quem viu o jornal O Globo, quem viu o Jornal Nacional, a maior autoridade japonesa. Esses achados de fragmentos de fósseis têm dado margem à mentira, a engano, tem dado margem à imaginação e à ilusão, e de verdade não tem nada. Mas, pastor, e as mutações? O senhor falou dos fósseis, que é uma bomba contra a evolução e que não contradiz a criação, porque Deus fez cada um segundo a sua espécie. E as mutações não podem produzir evolução? Querido, a mutação causa desordem, não ordem. A mutação diminui a complexidade dos organismos. A mutação involui, não evolui. A mutação faz o organismo e as coisas decrescerem, e ela causa uma coisa chamada entropia, desordem no sistema. Mutação, em hipótese alguma, produz evolução. Ao contrário, produz involução. E o código genético? Outra bomba em cima da evolução. Em 1856, Mendel descobre o código genético. O que é o código genético? Características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Cada espécie foi programada de maneira peculiar para produzir a própria espécie e não de maneira acidental produzir uma outra espécie. É cada um segundo a sua espécie. O que está na Bíblia há mais de 4.000 anos, Mendel comprovou em 1856.
Não dá para ter evolução, porque cada espécie só produz a sua espécie. E agora, com o projeto Genoma Humano? Um projeto que foi feito para durar 15 anos, que começou em 1990, com base em 18 países, inclusive o Brasil. O genoma humano, ele está mapeando os genes e os bilhões de bases químicas do DNA. Sabe qual foi? Há uma conclusão que o genoma, o estudo, isso é coisa atual, meu irmão. Isso é coisa de agora. Sabe o que o genoma humano chegou à conclusão? Antes desse estudo do genoma, já com a genética, com a descoberta do código genético, já era uma bomba. Mas agora, com o estudo do genoma, até então muitos cientistas pensavam que o homem da Ásia era originário de um lugar. O homem da África o homem da Ásia era originário de um primata. O homem da África era originário de outro primata. Cada região do mundo, cada ser humano era originário de um primata daquela região. O genoma humano já chegou à conclusão. E veja como é que o diabo joga pesado em cima disso, que a informação não tem amplitude. Quando um camarada acha um pedacinho de osso e diz que aquilo é de um ancestral, aparece no Fantástico, aparece na primeira página dos jornais, aparece na Veja, na Isto É, sei lá em quê. Mas uma verdade comprovada que vai contra a evolução e a favor da criação é escondida. O genoma humano chega à conclusão que todos os homens descendem de um só, e que foi lá na África Oriental. O que é que a criação diz? Que Deus fez Adão. A partir dele veio todos os homens. Jornal O Globo, 25 de dezembro de 2002. Agora, lá atrás. Isso não está na primeira página não, meu filho. Está aqui. Ciência e vida. O verdadeiro Adão viveu na África. Cientistas sustentam que a humanidade descende de um ancestral comum. Aleluia! A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, irmão. A questão é se você, amigo, quer crer que tudo isso que está aí é obra do acaso, ou se o que está aí é engenhosidade e plano deliberado de um Criador. Veja as provas da natureza, o que elas dizem. Vê se dá para você achar se isso é obra do acaso ou é plano de criação. Você quer ver? A rotação, que é o que a Terra dá uma volta em torno do seu próprio eixo, dura 24 horas. Se o tempo de rotação fosse diminuído em 1/10, os dias seriam 10 vezes mais longos e a noite 10 vezes mais longa. Se a rotação fosse diminuída em 1/10, com isso, durante o dia, o sol queimaria toda a vegetação e o que sobrou seria morto pela noite, pelo gelo da noite. É obra do acaso a rotação ter 24 horas? O planeta Terra está a uma distância... O planeta Terra está a uma distância adequada do Sol para a vida animal e vegetal. Se o planeta Terra tivesse a distância de Vênus e Mercúrio, toda a vida seria torrada. E se o planeta Terra tivesse na distância de Marte e Plutão, que é para o Sol, seria tão congelada que não poderia ter vida. É obra do acaso a distância da Terra para o Sol? A atmosfera, ela possui uma espessura ideal para suportar os milhões de meteoritos, de chuvas de meteoritos que penetram nela, a uma velocidade de 45 quilômetros por segundo.
Se você quiser ter uma ideia do que é isso, multiplica 45 por 3.600 para você ver quanto é que isso é por hora. Porque nós temos ideia de hora, 100 km por hora, 200 km por hora. Eu estou falando que o meteorito penetra na atmosfera a uma velocidade de 45 km por segundo, é uma velocidade espantosa. Se a atmosfera não tivesse a densidade que ela tem, o planeta Terra todo dia receberia um bombardeio de meteorito e mataria toda a vida animal e vegetal. Você acha que a densidade da atmosfera é obra do acaso para suportar isso? A Lua está a uma distância da Terra de 384 mil quilômetros. Se a Lua estivesse a 80 mil quilômetros da Terra, as marés, que hoje são inofensivas, inundariam o planeta Terra 2 vezes ao dia. Isso é obra do acaso, a distância da Lua para a Terra? Se a Terra tivesse o mesmo tamanho da Lua, o seu diâmetro fosse igual ao da Lua, a Terra não teria capacidade gravitacional para segurar as águas, e nem tampouco a atmosfera. Você acha que isso é obra do acaso? Se o diâmetro da Terra fosse dobrado, isso é, se a Terra tivesse o tamanho dobrado do que tem, a pressão atmosférica seria tão violenta que dificilmente poderia haver vida aqui. Você acha que é obra do acaso o tamanho exato do planeta Terra? Escuta essa aqui, meu irmão. Só o código genético de uma ameba, não é aquele teu colega que tu chama de ameba, não. Estou falando do código genético de uma ameba. Só o código genético de uma ameba tem informações para preencher mais de 1000 vezes a enciclopédia britânica. Só o código genético de uma ameba. A estrutura mais complexa do universo é o cérebro humano. Ele possui 100 bilhões de células que têm entre 10 mil a 100 mil ramificações interligadas entre elas. O total de ligações no teu cérebro é de 1 quadrilhão, 10 elevado a 15. O cérebro pesa 1,3 kg. Tem alguém que pode pesar um pouquinho mais, dependendo do tamanho da criança. Mas a média é 1,3 kg. Não existe tecnologia no mundo para fazer uma rede de comunicações do tamanho do cérebro. Você acha que isso é obra do acaso? O Dr. Robert Clark, PhD em bioquímica da Universidade de Cambridge, no seu livro Universo, Plano ou Acidente, ele diz: é impossível, quando você olha para química, para física, para biologia, para astronomia, entender o universo como obra do acaso, mas sim entendê-lo como obra de engenhosidade e projeto deliberado. O cientista soviético, só vou dar o primeiro nome dele porque o segundo não dá para me pronunciar, que é um trem tão doido de enrolado. Um tal de Dmitri. Ele tem 3 doutorados em ciências. É um nome mundial. Ele diz que a evolução trouxe problemas para a ciência, porque emperrou o conhecimento, porque toda a ciência teve que se submeter à teoria da evolução. E o doutor Marcel Schwarzenberg, que é professor da Universidade de Paris, ele fez o cálculo da possibilidade de haver evolução. Uma chance contra 10 elevado a 2 bilhões de zeros. Sabe qual é a chance? Nenhuma. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que está aí não é obra do acaso. Isaías 45:12 diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. . 1
O universo não é obra do acaso. O universo é projeto de um Deus tremendo, poderoso, incomparável, absoluto. E aí a gente chega à seguinte conclusão: se Deus fez todas as coisas, e se Deus é verdadeiro e real, então a Bíblia é a palavra de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela tem que ser a verdade. Então, todas as verdades científicas escritas nesse livro têm que ser comprovadas. Senão é mentira. Vamos ver algumas? Você sabe que ciência, verdades de hoje, amanhã são mentiras, porque são descobertas novas coisas. Todas as verdades científicas da Bíblia, que tem 4.000, 5.000, 3.000, 2.000 anos, nenhuma delas até hoje foi jogada por terra. Sabe por quê? Porque quem criou todas as coisas, criou as leis. Vamos ver uma verdade científica da Bíblia? Uma. Em Gênesis capítulo 1 diz assim, que no primeiro dia Deus fez a luz. No quarto dia Deus fez o sol. Até há pouco tempo se acreditava que a luz era produto de astros. Mas a moderna cosmologia comprovou que a luz é uma unidade mais antiga e independente dos astros. Esse é um dos mais fantásticos insights da Bíblia sobre a ciência. A Bíblia declara há mais de 4.000 anos que a luz, ela não vem do sol nem de astros. A luz é uma unidade independente mais antiga que o sol. Verdade científica da Bíblia. A outra verdade que está em Gênesis 1, que eu já falei aqui, que a Bíblia declara a partir do versículo 11, se eu não estou enganado, cada um segundo a sua espécie. Já falei, verdade científica da Bíblia. Você quer ver uma outra verdade científica da Bíblia? Dita há 2.700 anos aproximadamente. Isaías 40, 22 diz que o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. Lá no original, lá no hebraico, é usada essa palavra, que Deus está sentado sobre o círculo da terra. Há 2.700 anos atrás já se falava que a terra era redonda. Você quer ver uma outra? Que conversa é essa de dinossauro há 70 milhões de anos? Irmão, que negócio de pré-história. Isso é balela. Isso é teoria evolucionista. Que dinossauro há 70 milhões de anos? Vai ler o livro de Jó, capítulo 40, a partir do versículo 15. Fala de dinossauro. Porque só o dinossauro move a cauda como cedro. No texto, traduzido para o português, fala de um animal grande, um animal gigante. Mas o animal gigante, um behemoth, como está traduzido no texto de Jó, capítulo 40, a partir do versículo 15, descrevendo esse animal, quem te falou de pré-história? Quem te falou que essa datação é certa? Quem falou isso, irmão? Isso é coisa de evolucionista. Você quer ver um show de ciência na Bíblia? Abre comigo 1 Coríntios capítulo 15. Agora é show de ciência. Abre aí. 1 Coríntios capítulo 15. Abre aí, por favor. Versículo 38. Botânica. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer. Cada semente o seu próprio corpo. Uma afirmativa científica da Bíblia na área de botânica, comprovada pela ciência. Agora olha só, olha o show de zoologia e genética no 39. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. O que o código genético mostra, cada um segundo a sua espécie. Show de zoologia e de genética. Você quer ver agora? É show de astronomia, o 40 e 41. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Agora olha aqui o que ele vai dizer. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Agora, meu irmão, essa afirmativa aqui
na linguagem aqui do pessoal que gosta de futebol, é show de bola. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Bem, há 2000 anos atrás, você dizer uma é a glória do sol e outra é a glória da lua, não precisa de instrumentos para dizer isso. Você vê o tamanho e a força da luz do sol, o tamanho e a força da luz que a lua traz, e você chega à conclusão que a glória do sol é maior do que a da lua, a olho nu. Mas essa afirmativa aqui, que cada estrela possui uma glória própria, e quando você olha para o céu, você só vê um monte de pontinho azul igual? Esta afirmativa científica é comprovada pela astronomia. Cada estrela, os bilhões e bilhões de estrelas no espaço sideral, cada uma tem uma glória própria, meu irmão. Isso aqui é show de ciência na Bíblia. Como é que Paulo, há 2000 anos atrás, podia escrever uma coisa dessa sem instrumentos, de telescópios e de equipamentos para poder comprovar isso? É porque o Deus que criou todas as coisas revelou, porque foi Ele que fez as estrelas. Você quer ver? Hoje está na moda, o cara chega a falar com boca grande. Física quântica. A física quântica. Na Bíblia tem física quântica, rapaz. Novidade dos últimos 20 anos, que já tem 2000 anos. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. Que eu quero deixar como texto básico dessa mensagem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O que diz Hebreus 11:3? Diz lá: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Agora a física quântica. Olha o que diz: de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando você vê uma rocha, a rocha não é feita daquilo que você está vendo. Existem bilhões de ligações atômicas para chegar naquela rocha que você está vendo. Física quântica na Bíblia, meu irmãozinho. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O mundo subatômico, a Bíblia já falava nele. E o mundo invisível, que só aproximadamente de 60 anos para cá, com o advento do microscópio eletrônico, se descobriu o mundo invisível. Há quase 2000 anos a Bíblia fala nele. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Está lá escrito. Há quase 2000 anos já se falava do mundo invisível, porque o Deus que criou o mundo invisível já sabia de todas as coisas e registrou na sua palavra. Eu podia continuar, porque a Bíblia tem um show de ciência, onde nenhuma verdade científica da Bíblia foi contraditada até agora. E nunca vai ser, porque esse aqui é o manual do fabricante, esse aqui é o manual daquele que fez o homem e fez todas as coisas. Sabe, irmãos, se você tentar submeter o postulado evolucionista, os principais postulados evolucionistas, se você quiser testá-los ou observá-los, você vai ver que é uma fraude. É impossível se testar e observar os principais postulados evolucionistas. Olha só o que eles dizem: formas de vida inicial de organismos desconhecidos, através de produtos químicos desconhecidos, numa atmosfera de composição desconhecida, sob condições desconhecidas, que cresceram numa escala evolutiva desconhecida, por processos desconhecidos, com evidências desconhecidas. A biociência prova que é impossível haver evolução
as geociências provam que nunca houve evolução no passado, e toda a verdade científica baseada em leis físicas dizem que é impossível haver evolução. O que está em jogo, meu amado, é se você crê num Deus onipotente, tremendo, poderoso, que criou todas as coisas, ou se você crê na onipotência da matéria. E me perdoe dizer para você, você vai ter que ter mais fé para crer na evolução do que para crer na criação. Porque o camarada, para crer que houve evolução, ele tem que crer que a matéria inorgânica é a mãe de todas as coisas. Ele vai ter que crer que de maneira aleatória tudo isso surgiu. Vai ter que ter mais fé na evolução, para você crer, do que ter fé que um ser superior, tremendo, poderoso pelo seu poder, criou todas essas coisas debaixo de leis e de regras. Sabe, irmãos, sabe que essa visão da evolução, uma visão materialista, sabe o que ela trouxe para o homem? Sabe quais são as consequências dessa visão materialista? Primeiro, consequências da visão materialista. Diz que a realidade final é a matéria. Não existe Deus. O universo é obra do acaso. O homem é produto do tempo impessoal. Mais matéria, mais acaso. Não tem valores nem dignidade eterna. Moralidade? Cada um tem o seu próprio padrão moral. A moralidade é relativizada. Você tem as suas escalas de valores conforme o seu interesse. Pós-vida? Morreu? Findou-se. Acabou. Sabe quais são as consequências? Imoralidade, maldade, vazio existencial, crise existencial, doenças psicológicas. Toda essa maldade que está no planeta Terra é porque tirou Deus do homem. Tirou os limites de Deus, o homem se torna insaciável. E quando ele se torna insaciável, ele é capaz de fazer qualquer coisa, porque afinal de contas ele não tem que prestar conta com ninguém, porque ele é produto de alguma porcaria, de alguma matéria. Agora eu quero dizer para você que a visão criacionista, ela também traz algumas coisas. A primeira, que o universo não é obra do acaso. Existem 3 propósitos definidos por Deus para a criação do universo. O primeiro deles, lá em Colossenses 1,16, na última frase diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. O universo foi criado para que Deus seja glorificado. O segundo propósito da criação do universo, o universo foi criado, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20, para que os homens fiquem inexcusáveis. O universo é uma prova da existência de Deus. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus dizer: Deus, eu não pude ver nada a teu respeito. Deus, tu tinha que ter se manifestado. A Bíblia diz que o universo, a natureza, é uma prova da existência de Deus. Deus deixou tudo isso para dizer para mim: olha aí, ó, eu existo, meu chapa. Olha para o mundo, olha para você, olha para o universo, para que os homens fiquem inexcusáveis. E sabe qual é o propósito do universo? Abençoar o homem. Se você pegar Gênesis capítulo 1, do versículo 14 ao 18, você vai ver que as estrelas, que os luminares foram todos criados em favor do homem. E deixa eu abrir um parênteses aqui, que extraterrestre patavina nenhuma. Que crente acreditando em ET, conversa fiada é essa? Que vida em outros planetas, que babuzeira é essa?
Porque se tem vida em outro planeta, a Bíblia é um livro de segunda classe e você é uma criatura de segunda classe, porque tem coisa mais perfeita. Sabe o que está vinculado? Extraterrestre, OVNIs, com demoniologia. Satanás que se transfigura em anjo de luz, ele pode adquirir a forma que ele quer para enganar as pessoas. Deus fez tudo isso para abençoar você, e as leis físicas dizem isso. O homem não é produto de tempo impessoal. Sabe o que é o homem? A imagem de Deus primeiro. Deus é pessoa, é o que está lá no original, Elohim. Elohim, façamos a nossa imagem e semelhança. Elohim, substantivo plural, que indica pluralidade de pessoas. Deus, pessoa, fez seres pessoais. E o que significa ser pessoa? É ter inteligência, vontade própria e sentimentos. Você não é obra do acaso. Você é a semelhança de Deus. Você é a coroa da criação de Deus. E sabe por que você foi feito? Tirando de Isaías 61:3, lá da última parte desse versículo, diz que nós somos árvores de justiça, plantação do Senhor, para louvor da sua glória. Você foi feito para Deus ser exaltado e ser glorificado, meu irmão. Pós-vida, para a evolução, que são os materialistas, morreu, acabou. Na Bíblia, qual é o textuário da Bíblia de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Apocalipse capítulo 21 está descrevendo o dia da eternidade, o começo do dia da eternidade. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já as primeiras coisas se passaram. Ele vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá dor, lá não haverá pranto, lá não haverá morte. Nós não fomos feitos para acabar. Você foi feito para viver eternamente, e eternamente ao lado de Deus. A realidade final é a matéria. Segundo os materialistas, os evolucionistas, a realidade final é Deus. O Salmo 19 diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Jeremias capítulo 32, versículo 17 diz: ah, Senhor Jeová, tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com braço estendido, coisa nenhuma te é maravilhosa. A realidade final é Deus. O Salmo 86, versículo 8 e 10 diz: entre os deuses não há semelhante a ti, nem obra como as tuas, porque tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. O Salmo 89, versículo 13 diz: porque tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua destra. O Salmo 33, versículo 9 diz: falou e tudo apareceu, mandou e logo tudo se fez. E eu repito Isaías 45:12: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o Senhor o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Pastor, como é que tudo isso é sustentado? Bilhões de planetas, bilhões de estrelas, não tem choque. E atenção, vem um planeta contra a Terra. Ai meu Deus, tomara que o sinal fecha para a gente passar, senão nós estamos ferrados. Vai ter uma colisão. Tudo está sustentado. Hebreus 1:3 diz que ele sustenta todas as coisas pela
palavra do seu poder. A teoria da evolução sempre vai ser teoria e é o maior engodo científico da história. Não existe nada que possa concordar as leis científicas com a teoria da evolução e vai ser sempre teoria. Sabe por quê? Porque existe um Deus tremendo, poderoso, maravilhoso e incomparável. E sabe qual é a consequência para aqueles que acreditam em Deus? Primeiro, é que há um reencontro da criatura com o Criador. Segundo lugar, é que o ser humano passa a ter alegria, prazer de viver e esperança. Terceiro lugar, o ser humano que crê que Deus fez todas as coisas e que ele é criatura de Deus, ele tem autoestima. Ele sabe de onde veio, sabe quem é e sabe para onde vai. E o conhecimento da criação, sabe o que traz? Libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar da crendice, vai libertar do materialismo, vai libertar desse existencialismo, dessa deidade do homem. O homem pensa que é Deus, mas qualquer probleminha ele entra em crise. O homem pensa que é Deus, mas dá tiro na cabeça quando não encontra a saída para o problema. O homem pensa que é Deus, mas se depara com pequenos problemas que neutralizam toda a sua vida. Eu quero dizer para você que existe um Deus tremendo e poderoso que está interessado na tua vida e que quer fazer você ser uma pessoa feliz. Se existe um Deus poderoso como existe, eu acho que nós temos que fazer igual a Paulo. Paulo está escrevendo o livro de Romanos, ele dá uma parada. Ele dá uma parada para uma adoração. Ele está mandando ver no livro de Romanos, não tem moleza não. Aí ele chega no capítulo 11 e diz assim, vou dar uma parada aqui. Vou parar de dar uma exortação para me voltar para Deus. Aí ele escreve Romanos 11 a partir do versículo 33. Ó profundidade das riquezas como da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos e quão insondáveis são os teus juízos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que depois lhe seja recompensado? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Deus seja glória. Ele é digno de glória. Ele é digno de adoração. Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser glorificado. Porque ele é o Senhor absoluto. Sabe, querido, quando você reconhece um Deus soberano, o conceito de moralidade não é mais relativo, ele é absoluto. Ele está submetido ao caráter imutável de Deus. Eu cansei de estudar na universidade, de ver professor falar que o ser humano sem limites se torna insaciável. Com Deus, Deus dá limites, diz assim, olha aqui meu chapa, você vai ter que prestar conta comigo. Não pensa que você é o dono da cocada não. Não pensa que você é o dono da verdade não. Existe uma moral absoluta que disciplina, que dá limite ao homem. É isso que Deus traz. É por isso que essa sociedade caminha para a miséria e para o caos, que tiraram Deus. Mas nós estamos aqui nessa manhã dizendo, a glória é tua, Senhor. Tu és digno de honra, porque tu és real, tu és vivo, tu habita em mim, tu mora no meu coração. Tu és um Deus grande, tremendo, incomparável, maravilhoso. Não há Deus tão grande como tu. Você tem que fazer uma escolha. Ou você crê na evolução, vive uma vida materialista, que vai levar você a um vazio,
Ou você crê na criação, que está sustentada por todas as evidências da natureza, de que existe um Deus acima de tudo e de todos, absoluto, que você vai ter que prestar conta com Ele, e que ama você, e que quer cuidar de você. A Deus seja a glória.